refere às pesquisas eleitorais no Brasil, as falhas ocorridas nas pesquisas eleitorais no país. Está evidente que algo está acontecendo, está evidente que da forma que se encontra não pode continuar, está evidente que quem só se beneficia dos acertos ou os erros são os grandes institutos de pesquisa. A população fica à mercê destas informações mal captadas, destes levantamentos mal elaborados. Os candidatos ficam à mercê exatamente destas pesquisas. As pesquisas, muitas vezes, em alguns estados, elas mostram que houve um erro de avaliação, por exemplo, no tocante a favoritismo de candidato a governador A ou B. Porém, muitas vezes se verifica que o erro acontece de forma inversa, no sentido quando fazia a pesquisa da expectativa de votação dos senadores. A Paraíba, por exemplo, é emblemático. Ela tinha uma posição de governo, que mostrava uma posição X, definida, e uma posição inversa no tocante à pesquisa dos senadores. O senador que estava em último lugar foi eleito. É inacreditável, não é? Porque fazia parte, vamos dizer, exatamente da... Então, e esse que estava em último lugar fazia parte de uma das chapas que a eleição na Paraíba, na verdade, ela foi empate, com 2 milhões, mais de 2 milhões e 700 mil eleitores, a diferença de 4 mil votos. Então, é um empate. Na verdade, os institutos de pesquisa deviam ter a responsabilidade de colocar nas suas margens de erro um percentual que expressasse a verdade. Se eles captam coletam num estado que tem uma população de 2 milhões e 700 mil eleitores, e se eles captam a pesquisa com 1.000 eleitores ou 2.000 eleitores, está visto que esta amostragem é insuficiente. Então, tinha a obrigação de lá na margem de erro colocar que a margem de erro é o que aconteceu na verdade. No lugar de botar 2% ou 3%, tem uma coragem de botar margem de erro de 10% logo. Bote a margem de erro. Agora, é verdade, tem que ser, mas agora engana a população, engana os eleitores, engana os candidatos, engana os órgãos de comunicação. Por quê? Porque eles saem ilesos. Ano após ano, os mesmos institutos de pesquisa, grandes marcas brasileiras, fazem seus descalabros de pesquisa país afora. E eles não têm nenhuma punição. Então eu acho que eu sou um democrata, eu sou uma pessoa da iniciativa privada, mas eu acho que nós, senadores, deveríamos fazer uma proposta na qual houvesse um certo controle por parte da Justiça Eleitoral no tocante a esses institutos. Por exemplo, os institutos que errassem sistematicamente acima da faixa de tolerância, da faixa de erro, significa acima do erro matematicamente possível, da mesma forma que um juiz de futebol, senador Augusto Botelho, entenda o raciocínio, um juiz de futebol erra sistematicamente ao apitar 3 partidas. O que é que acontece com ele? Ele é afastado. O órgão que controla aquele esporte que está sendo comandado, tem o apito de um determinado juiz que erra sistematicamente, esse juiz é afastado. Ele é suspenso pelo comitê de arbitragem, porque ele está provando uma sistemática incompetência.